Olá! Estamos aqui na beira da piscina para iniciar a gravação das nossas atividades práticas, das nossas aulas e tentarei levar o máximo possível a situação real da piscina para o computador. Infelizmente não tem como a gente levar água para os nossos ambientes remotos, para os nossos ambientes online, mas tentarei trazer o máximo possível de informações para vocês, né? Pensando que essas informações elas não substituem a vivência prática, né? A vivência no meio líquido, que é tão diferente do meio terrestre, como a gente vai discutir nas aulas. Né? Então, espero que durante a formação de vocês, durante esses anos, depois da pandemia, que vocês possam e consigam estar comigo na nossa linda piscina na FEF, né, para as nossas discussões, tá bom? Hoje, na nossa primeira atividade, eu vou falar um pouquinho sobre respiração no meio líquido e adaptação ao meio líquido. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Que delícia! O meio aquático é um meio da diversidade, da diferença, onde todas as pessoas costumam se sentir bem. Os idosos, os obesos, as crianças, as pessoas com deficiência, né? No meio líquido a gente está protegido, então a gente tem menos risco de lesões e a gente está acolhido. O meio líquido é um ambiente de acolhimento. Então espero que vocês gostem desse semestre, dessas disciplinas e a gente vai conversando durante os momentos síncronos que teremos para eu poder ir direcionando, né, essas atividades que serão gravadas aqui na piscina da casa do professor Humberto, da professora Ana Márcia, que vocês ainda vão conhecer, né? Que para preservar o meu isolamento também, a gente resolveu fazer aqui, na piscina quentinha deles. Tá bom? Vou fazer inveja para vocês. Um abraço, vamos continuar aqui. Então, a gente viu nas nossas aulas que estar e agir em meio líquido é diferente de estar e agir no meio terrestre. No meio líquido, a gente tem outras forças, né, que nos sustentam e que algumas vezes dificultam, algumas vezes facilitam o meu movimento. Sempre que eu faço um movimento no meio líquido, eu não estou fazendo um movimento no meio líquido, eu estou fazendo um movimento contra o meio líquido. Ele está sempre me trazendo resistência, a não ser que esse meio líquido esteja em movimento na mesma direção do meu movimento. Aí eu tenho essa facilitação, né? Como a gente discutiu aí na aula. No meio líquido, eu tenho possibilidades de movimentação que eu não tenho no meio terrestre, né? Então eu consigo fazer flutuação, fazer movimentos em flutuação, né? E fazer movimentos retirando os dois pés do chão, coisa que eu não faria se eu tivesse no meio terrestre, ou faria se eu fosse um atleta, né, muito bem preparado. Então aqui no meio líquido eu tenho outras possibilidades de movimento que se diferenciam do meio terrestre, né? Então é uma vivência rica, tanto para as pessoas idosas, para as crianças, para todas as pessoas, né? Além disso, no meio líquido, a gente tem algumas modificações fisiológicas que a gente vai ver durante a nossa disciplina, que acontecem já no momento que eu entro no meio líquido. Entrei no meio líquido, modifica meu ritmo respiratório, modifica o meu retorno venoso, né? E modificam outras funções corporais, né? Na maioria das vezes positivamente, desde que eu seja uma pessoa saudável, tá? Então, já que, né, estar e agir em meio líquido é diferente de estar e agir em meio terrestre, caminhar no meio líquido já é diferente de caminhar no meio terrestre. Então, quando eu penso, né, em fazer uma atividade de adaptação ao meio líquido, de uma pessoa que
não tem essa vivência, eu preciso pensar nisso, no equilíbrio vertical, né? Então é a primeira coisa que eu trabalho em adaptação ao meio líquido, é o equilíbrio vertical. O caminhar é diferente. O equilíbrio que eu tenho, os desequilíbrios que eu tenho aqui dentro da água, eles são diferentes, né? Então, para algumas pessoas, é comum quando a gente está com pessoas iniciando a natação e elas dizem: eu tenho medo de cair na água. E aí você fala: meu Deus, cair para onde? Mas é porque é diferente. Os pés não estão tão agarrados no chão como quando a gente está fora da água, né? Existe o medo do desequilíbrio, o medo de afundar a cabeça quando você não está acostumado, né? Então tudo isso precisa ser adaptado. Então uma adaptação ao meio líquido se inicia a partir do movimento de caminhada. Então, primeira coisa, né, que eu faço quando eu estou com pessoas sendo adaptadas ao meio líquido é incentivo à caminhada. É caminhar segurando primeiro na borda, né, para que ela tenha segurança. Algumas pessoas não desgrudam da borda de maneira nenhuma, né, e aí eu tenho que respeitar. E aí daqui a pouco ela está caminhando com uma mão só, daqui a pouco ela está caminhando e só se ela sentir o desequilíbrio ela segura e daqui a pouco ela está caminhando naturalmente. Posso fazer atividades recreativas para facilitar, jogando uma porção de bolinhas na piscina para a pessoa pegar, assim ela esquece um pouquinho do medo, né? E outras atividades que eu posso colocar para ela, tarefas, pegar bolinha e jogar num cesto, pegar EVA, partes de um quebra-cabeça no EVA e colar na borda da parede, que a gente vai ver umas atividades dessa quando a gente for falar um pouquinho mais sobre atividade infantil, mas não precisa ser só para crianças não, adulto também brinca, viu gente? A gente vai discutir isso durante a disciplina. Então, ó, falamos, iniciei a adaptação ao meio líquido, primeiro é caminhar. Para uma pessoa que tinha medo de caminhar no meio líquido, vocês imaginem que para ela sair dessa posição em pé, para esta posição deitado, é simples? Não, né? É muito complexo e traz muita insegurança, já que ela não sabe fazer sozinha, que ela tem medo do que aconteça nesse caminho. O caminho é longo, o caminho de tirar o pé do chão e chegar até lá em cima na borda da piscina e sair da borda da piscina e chegar até o chão, ele é longo, ele não parece para gente que tem mais facilidade, mas para quem tem dificuldade é muito longo. Então, o que eu vou fazer durante a minha adaptação? Vocês têm aí no livro de vocês uma sequência pedagógica. Essa sequência pedagógica começa andando, depois correndo, depois eu vou dar 2 passos correndo e vou subir os 2 joelhos. Ó, eu subo os 2 joelhos e volto para o chão, né? Para algumas pessoas que têm medo do meio líquido, só de tirar os 2 pés do chão já é uma grande vitória, né? Aos poucos eu vou tentando tirar o pé do chão e mostrando meu joelho aqui fora, para ele ter esse equilíbrio de começar a deitar, começar a ir para a posição horizontal, né? Então aí sobe o joelho e volta para o chão. Daqui a pouco ele já está mais seguro. Algumas vezes a gente começa a ir se segurando na mão, né? Como macarrão. O macarrão é um aliado importante na nossa adaptação ao meio líquido, mas a gente tem que tomar cuidado também para ele não virar uma necessidade, né? Algumas vezes a gente começa com macarrão com um aluno que tem muita dificuldade, que tem muito medo, e aí para a gente conseguir tirar esse material do nosso aluno, vai muito tempo, né? Ou ele fica dependente desse material. Então, o que a gente faz, né? Eu prefiro começar sem. E depois que ele tiver, se ele sentir necessidade mesmo, aí eu seguro o macarrão. Com o macarrão, o meu aluno vai ficar mais tranquilo. Ou, às vezes, num começo, mais ansioso. Porque ele tem mais desequilíbrio se eu não o segurar, né? Do que se eu tivesse o segurando. Então, o macarrão pode ser um aliado. Então, eu começo caminhando, correndo, começar a tirar os 2 pés do chão, subindo cada vez mais o joelho, até subir o joelho e deitar. Às vezes, para a gente deitar para flutuar e voltar, é um movimento muito tranquilo. Mas quando você faz de maneira incorreta, ele fica muito difícil. Tenta, próxima vez que vocês entrarem na piscina, subir
deitar na água com as pernas estendidas. Essa perna estendida, ela faz muito peso, né? Porque ela fica com maior apoio, trazendo mais resistência. Então, eu ensino meu aluno iniciante para deitar na água e voltar, de deitar na água, a flexionar o joelho e deitar. Flexionar o joelho para voltar, né? Na hora que voltar, jogar o bumbum para trás. Parecem movimentos muito simples, mas são movimentos muito simples para quem sabe. Para quem tem dificuldade, isso pode ser bastante complicado, né? Então, assim que a gente vai, caminhando. Sempre que eu estou respirando em meio líquido, eu puxo o ar pela boca, solto o ar pelo nariz. É dessa forma que eu consigo controlar melhor a minha respiração. Então, existem alguns aspectos da respiração que a gente pode discutir, né? Primeiro, é essa forma correta de se respirar, de puxar o ar pela boca e soltar o ar pelo nariz. Também parece uma questão muito simples, mas que para o meu aluno iniciante precisa ser tratada com responsabilidade, né? Eu não posso desfazer da dificuldade que ele tem. Então, quando eu estou iniciando com ele, geralmente eu inicio da forma que ele está mais acostumado a respirar fora d'água, né? Então, eu posso fazer o contrário, até para mostrar o contrário para ele, de puxar o ar pelo nariz e só encostar a boca na água e soltar o ar pela boca. A gente faz isso muito com as crianças, né? Imitando barulho de barquinho, mas a gente deve fazer com os idosos, com os adultos também, porque é uma forma que ele tem de ir se adaptando ao movimento respiratório, né? Então, eu respiro como eu respiro fora. Puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca. A partir do momento que ele começa a encostar o nariz da água, eu começo a trazer para ele mais dificuldade. E aí eu começo a pedir para que ele comece a puxar o ar pela boca e solte o ar pelo nariz. Geralmente ele começa isso fazendo só, encostando só um pouquinho do nariz, né? Então ele puxa o ar pela boca, nem chega a colocar o rosto todo na água. E aos poucos, progressivamente, eu vou chegando no movimento que vocês viram, né? Que daí puxa o ar pela boca e solta o ar pelo nariz. Vocês viram que eu estou tratando da respiração sem o óculos, porque é uma outra questão que a gente pode acostumar o nosso aluno em que ele fique dependente de um equipamento que não é legal, né? Então é interessante que eu trabalhe algumas vezes sem óculos para ele acostumar com o olho na água, porque principalmente numa situação de necessidade de salvamento, né? Cair na água, ou estou num momento de recreação, tem gente que quando vai para um movimento de recreação não nada e faz natação já há muitos anos, já sabe os estilos e mesmo assim não nada, porque não acostumou com o trabalho do olho na água, né? Então é importante na iniciação a gente começar sem o óculos, né? Sentiu muito desconforto por causa do cloro, coloca um pouquinho óculos, né? E assim vai trabalhando para que a pessoa vá se acostumando.